Que tenhamos todos um feliz e abençoado sábado. Hoje estamos muito felizes. Feriado grande aí à nossa frente, e é nesse dia que nós recebemos muitos amigos aqui conosco. Deixa-me ver quantos amigos estão hoje aqui visitando familiares, o colégio, os filhos. Deixa eu ver sua mão. Olha, e eu tenho certeza que você já recebeu um abraço da pessoa que está ao teu lado aí. Se você não recebeu, eu vou pedir a você, dê um abraço nesse amigo que está ao seu lado, deseja a ele um bom sábado. Seja bem-vindo à nossa casa, a casa do nosso Pai, que também é a sua casa. Muito bem, feliz sábado a você que nos acompanha pelas mídias sociais. Deus abençoe você também, grandemente. Sabe, eu estou muito feliz de ser parte da pastoral desta igreja, estou muito feliz. Eu não sei se você está feliz em nos ter como pastores, mas nós pastores estamos muito felizes de ser os pastores de vocês, muito felizes. Ainda mais aqui nessa igreja imensa, onde temos muitos amigos, e sabemos que a nossa missão, como pastores dessa igreja, é alimentar a igreja com a palavra do Senhor, e é por isso que hoje nós vamos estudá-la, como é feito todos os sábados, todos os cultos. E você trouxe sua Bíblia aí, então pega ela na mão, pega ela na mão. Se você está perto da esposa, já senta um pouquinho mais perto dela, já chega com os seus filhos dos seus lados. É o momento de ficarmos estudando em família. Segura sua Bíblia, fecha os olhos, vamos orar. Grande Deus, pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados e envia, Senhor, como pedimos nos louvores, o Teu Santo Espírito sobre nós. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus, sua revelação, principal meio de revelação de Deus ao seu povo é a palavra. É aqui que Deus se mostra, se apresenta. Nós acreditamos que Deus a revelou aos seus profetas e os profetas a nós. E Deus usa as características de cada profeta, usa as características de cada escritor para, de uma maneira fantástica, mostrar o seu relacionamento com o seu povo e do seu povo com Ele. E hoje gostaria e quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel. Abra aí sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Samuel, um dos profetas mais importantes que nós temos na Escritura. O último juiz, praticamente, antes da monarquia entrar em Israel. O contexto do livro de Samuel está no livro de Juízes. E no livro de Juízes você encontra um cenário religioso terrível. Se você gosta de histórias que chamam a atenção, eu recomendo que você leia o livro de Juízes. Leia esse livro, você vai amar. A última vez que se fala sobre o santuário é em Josué capítulo 18, quando ele é colocado em Siló. Depois disso não se fala mais do santuário, cita-se o lugar, mas não se fala da administração, não se fala do serviço, não se fala de nada. Ao contrário, só tem demonstrações de apostasia, e a máxima, a maior delas, está a partir do capítulo 19 do livro de Juízes, quando vai citar que Mica faz um ídolo e coloca na casa do Senhor. Apostasia total. O povo não procurava mais Deus. E então nós entramos no livro de Samuel. O capítulo 1 de Samuel vai citar alguns personagens importantes. Eucana é o primeiro a ser citado, que é um levita. E com o contexto do livro de Juízes, nós já percebemos que não vai ser coisa boa, porque já cita que ele tem 2 esposas. Então você tem um levita, aquele que deveria ensinar o povo sobre as verdades de Deus, com 2 esposas, já começa com um problema. Seu nome, o nome de uma Penina e o nome da outra Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Uma ficava ali engalfinhando a outra. Ana faz um pedido a Deus. Você lembra qual é o pedido? Deixa eu combinar uma coisa com você primeiro. O combinado é o seguinte: quando eu perguntar, vocês respondem. E se vocês perguntarem e eu não souber, o Tércio responde. Combinado, Tércio? Segura aí, então. Ana pede o que para Deus? Um filho.
uma criança. E ela está lá em Siló, no templo, em oração, balbuciando o seu pedido a Deus, com lágrimas nos olhos. E agora vai ser inserido um novo personagem, seu nome, Eli. O interessante é que Eli já é apresentado sentado ali, ele está sentado. E ele olha e fala assim: ô filha, essa hora já, cheia da cachaça, para com isso. E ela olha para ele e fala assim: não, meu pai, eu estou em angústia, orando ao Senhor. Ele fala: então tá bom, então Deus te abençoe. Esse é o profeta Eli, que nós vamos conversar sobre ele daqui a pouco. E ela então engravida de Eucana, e como é o nome do seu filho? Samuel. E o que ela faz com o filho que pediu a Deus? Ela devolve ao Senhor, e coloca nas mãos de quem? A quem ela confia a educação de Samuel? A Eli, o mesmo que achou que ela estava bêbada antes. Samuel cresce, e ela agora o entrega a Eli, crescidinho, menininho, meninote. Eli tinha 2 filhos, você lembra o nome dos 2 filhos de Eli? Como é que era? Ofni e Finéias. E qual era a função deles? Eram sacerdotes. E qual é a função de um sacerdote? Eu estou fazendo bastante perguntas hoje, mas eu quero que você participe mesmo. Qual é a função do sacerdote? Ele é um intercessor entre Deus e seu povo, e entre seu povo e Deus. É por meio do sacerdote que Deus fala ao povo. E é o sacerdote que intercede pelo povo diante de Deus. Então, o que se espera quando apresenta Ofni, Finéias e Eli como sacerdotes? O que você espera deles agora, um leitor da Bíblia Sagrada? O que você está esperando? Homens que intercedam, não é isso? Não é isso que você está esperando? Eu também. Só que o capítulo 2 destrói todas as nossas expectativas sobre Ofni e Finéias, todas elas. E quando estamos agora no ápice da decepção religiosa, entre o capítulo 3, que vai ser a base do nosso estudo de hoje, onde vai apresentar no verso 1, acompanhe comigo na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 3, verso 1, vai dizer assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram. Aqui já tem muita informação. A primeira delas é como apresenta Samuel, vai dizer que o jovem Samuel. Essa palavra jovem, a nossa tradução está como jovem, mas ela está sempre ligada a um menino entre 12 e 17 anos. Então Samuel é apresentado servindo a Deus com qual idade? Entre 12 e 17 anos. Isso te causa algum pensamento estranho? Deveria, porque lá em Números capítulo 4, verso 3, vai dizer a idade que o homem levita deveria assumir o trabalho no sacerdócio, lá no templo. Você lembra a idade? 30 anos. Deus manda separar os homens entre 30 e 50 anos para o serviço sacerdotal. E quantos anos tem Samuel aqui? Entre 12 anos. O que ele é então? É um adolescente. E ele está servindo a Deus diante de Eli. O livro Patriarcas e Profetas vai dizer que Samuel era o sabor da vida de Eli. Eli sentia muito prazer em ter Samuel com ele, porque os filhos não correspondiam à sua educação, mas Samuel lhe trazia doçura de vida. E Eli está ali ensinando Samuel o serviço sacerdotal. Mas não fala de quem agora trabalhando no templo? De quem não fala? Dos 2 sacerdotes, que para serem sacerdotes deveriam ter no mínimo quantos anos? Então nós temos homens que não são citados no serviço, enquanto um adolescente está trabalhando no templo de Deus, aprendendo a ser um intercessor. Outra informação que traz também a Bíblia é que naqueles dias, o que está dizendo aí? Naqueles dias as visões eram raras. E a palavra de Deus? As manifestações não eram frequentes. Sabe, guarda o que eu vou dizer para você aqui, guarda bem isso. Quando há pouco interesse do povo de Deus em comunicar-se com seu Deus, há pouca comunicação de Deus com seu povo.
quando o povo não demonstra interesse em se comunicar com seu Deus, há pouca revelação de Deus ao seu povo. E com aquele contexto que eu já falei com você do livro de Juízes, onde não são citados sacerdotes de Deus, onde o serviço no templo não é citado, nós encontramos aqui a materialização disso. Deus falando pouco, porque o povo estava sem tempo para ouvi-lo. E nós encontramos aqui um Deus que quer se comunicar com o seu povo, mas um povo não quer ouvir Deus falando. Olha o verso 2, certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Informações fantásticas, porque Samuel está montando todo o cenário aí na sua mente e na minha mente. E você encontra um menino trabalhando no lugar que homens deveriam estar trabalhando. Você encontra um mais novo trabalhando no lugar dos mais velhos. Outra coisa que ele apresenta, Eli, desde o capítulo 1 até sua morte, Eli sempre é apresentado ou deitado ou sentado. Sempre. E qual é a função de Eli mesmo? O que é que você espera de um sumo sacerdote? Que seja alguém passivo ou alguém ativo em suas ações intercessoras? E nós encontramos aqui Eli, um sumo sacerdote passivo, sem ação, esperando que as coisas aconteçam. E você vai dizer, Hernani, mas ele tinha 90 anos. Eu compreendo. Mas se você falar comigo assim, Hernani, mas ele tinha 90, você esperava o que dele? Eu esperava a mesma coisa que espero dos pastores desta igreja, que já estão com uma experiência de vida muito grande, com uma lucidez imensa. 90 anos é pouco para o povo de Deus, que tem suas leis de saúde tão firmes e fortes, da qual sofremos porque paramos de falar sobre isso. E eu não sei por que nós temos essa dificuldade de equilibrar os assuntos. Ou falamos de saúde ou não falamos nada. Ou falamos de dízimo ou não falamos nada. E pelo abuso de um ou de outro, nós acabamos deixando de falar mais nesses assuntos que são importantes para a salvação do povo de Deus. Eli parece ser alguém passivo. Outra pergunta que eu faço quando leio esse texto é assim, que lugar costumado era esse ele de deitar? Onde é que ele ficava deitado? Aonde o sacerdote ou sumo sacerdote deveria ficar? Qual lugar? E onde Eli estava? Em algum lugar. E era costume dele estar nesse lugar. Olha, e outra parte interessante, diz que as vistas, os olhos estavam começando a escurecer-se. Esse texto pode ser interpretado de duas formas, e uma não anula a outra, e você vai entender. A primeira delas, ele estava ficando velho, estava ficando ceguinho mesmo. Sua visão estava reduzindo. A segunda é que tinha coisas que ele não queria mais ver. Ele não queria mais ver algumas coisas. Eu consegui entender isso olhando para a vida da minha avó. Minha avó faleceu o ano passado, em julho. E a minha avó começou a ficar com problema de surdez. Só que era uma surdez interessante, sabe por quê? Porque se você estava na cozinha da casa dela e começava a falar de coisas que ela não concordava, ela ouvia. E ela me chamava de naninho, ela falava, naninho, não é assim não. E eu pensava assim, mas essa danadinha não é, tem problema de audição? Mas quando falávamos de coisas com respeito a ela dizia, mas não estou ouvindo o que vocês estão falando. Ah, entendi, é um ouvido seletivo. Eli tinha olhos seletivos. Tinha coisa que ele não queria mais ver. E nós vamos entender isso daqui a pouco. Guarda isso, guarda essa informação. O verso 3 vai dizer, e tendo se deitado também Samuel. Olha como Samuel descreve onde ele estava. No templo de quem? E onde? Qual o local do templo ele estava deitado? O que está escrito aí na sua Bíblia? No lugar onde estava a arca. Isso deveria nos causar um pouco de estranheza, não é mesmo? Porque quem deveria estar deitado nesse lugar? Quem deveria estar lá? Quem deveria estar? O sacerdote, o sumo sacerdote. Mas onde está o sumo sacerdote? Em algum lugar que não onde deveria. E quem está no lugar do sumo sacerdote? Um menino, um adolescente está lá. Você está percebendo que Samuel está pintando um cenário caótico.
e vai dizer que antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, a menorá, que deveria ser alimentada, e os levitas tinham uma escala para sempre ser colocado o azeite na menorá para que ela nunca se apagasse. Também pode se interpretar de duas formas. Pelo cenário que Samuel apresentou até agora, parece que o Espírito do Senhor não tinha mais espaço no coração do povo. E no pior momento religioso daquele povo, olha quem vai ser apresentado agora a nós por Samuel. Vai dizer, no verso 4, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e se levantou, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Nós gostamos muito dessa história para as crianças, não é mesmo? Mas é uma história com uma profundidade muito grande do relacionamento de Deus com o seu povo. Eu pergunto algumas coisas quando leio isso para a Bíblia. Por que Samuel não sabia quem era que estava chamando ele? Por que Samuel não sabia? Bom, você está ouvindo minha voz agora. Você sabe que é a minha voz. E se uma voz diferente da minha falar com você agora, você vai saber que não é a minha. Samuel já tinha ouvido a voz de Eli muitas e muitas vezes. Eli o ensinava, falava sobre tudo com ele. Mas ele desperta pensando que quem está falando? Eli. Por que Samuel não reconhece a voz de Deus? É a primeira pergunta que eu faço. A segunda pergunta que eu gosto de fazer quando leio essa história é a seguinte: por que Deus não continua a conversa? Deus só chama, o menino levanta, Deus vê o menino saindo correndo, sabe-se lá onde Eli estava deitado, mas uma certeza eu tenho, não era onde deveria estar. E Samuel vai lá correndo e fala, Eli, o Senhor me chamou. E qual a resposta de Eli? E você é muito bonzinho com Eli, porque eu já imagino Eli meio ranzinza, acorda, abre só um olho assim, e fala assim, o que foi, menino? O Senhor me chamou? Vai deitar, não te chamei não, me deixa dormir. E acontece uma, duas, três vezes, e Deus não fala, Deus só causa um incômodo em Samuel, mas não há comunicação. Há algo que o desperta, mas não há comunicação de Deus. Por que Deus não continua falando? Por quê? E a resposta de Eli também me incomoda. Vai deitar, não é nada, deita. A resposta vem no verso 7. Olha o verso 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Olha que coisa fantástica. E reflexiva ao mesmo tempo. Nós temos um menino que trabalhava para Deus no templo, servia a Deus no templo. Ele sabia a mistura dos pães, ele sabia quantos pães, o momento de troca, ele sabia a quantidade do azeite, ele sabia que deveria ser da primeira prensagem, ele sabia a altura, a largura, a profundidade da arca, ele sabia o significado de cada elemento da roupa sacerdotal, ele sabia o tamanho da arca, a altura, sabia reparar os telhados, mas ele só não sabia quem era o Deus que ele servia. Ah, meus amados, não seria esse o caso de muitos de nós? Sabemos trabalhar para Deus. Talvez você saiba quantos tijolos existem nessa construção. Talvez você saiba reparar qualquer lugar dessa igreja. Talvez você conheça essa igreja como a palma de sua mão. Conheça cada verso dos estudos bíblicos, seja ele ouvindo a voz de Deus ou outro de cor. Mas não conhece o Deus ao qual você apresenta para as pessoas. Eli ensinou Samuel a trabalhar para Deus. E isso não é errado, isso é certíssimo. Mas Eli não ensinou Samuel a se relacionar com Deus. Isso é incompleto. O livro Obreiros Evangélicos nos orienta a ensinar a igreja de Deus a trabalhar na missão de Deus.
e diz que além do ensino a trabalhar, também é importante ensinar a se relacionar com esse Deus. Ensinar o trabalho não é errado, é incompleto quando não ensinamos a pessoa a ter um relacionamento com Deus. Estávamos numa aula de grego com o pastor Reinaldo Siqueira, e aquela aula para mim foi marcante, sobre esse assunto que vou falar a vocês. E estávamos falando de relacionamento de Deus com o homem, como funciona isso, e surgiu, não sei como, não sei porquê, surgiu uma frase do pastor Reinaldo que marcou o meu coração e minha mente, me ajudou a enxergar o relacionamento com as pessoas de maneira diferente. E ele disse o seguinte: não tem como medir o relacionamento de alguém com Deus. É o que dizem, que não tem como medir. E realmente, você não tem parâmetros para medir. Até então eu pensava. Até que ele soltou uma frase que me impactou e me deixou uns 30 segundos sem fala. Quando ele falou o seguinte: existe uma forma de se medir o relacionamento de alguém com Deus. É olhando como ela se relaciona com outras pessoas. E pô! É isso. É isso. Assim como nós nos relacionamos com Deus e começamos a ficar parecidos com Ele, porque nós falamos com Ele, escutamos Ele falando conosco através da palavra, nos esforçamos para fazer o que Ele pede, acaba que nós começamos a nos tornar parecidos com esse Deus, semelhantes a esse Deus. E nós olhamos para a vida de Cristo e como Ele tratava as pessoas, como Ele abraçava as pessoas, como Ele se misturava com as pessoas, como Ele amava as pessoas. E por ter um relacionamento forte com Cristo, nós começamos a ter um relacionamento de compaixão com as pessoas. E eu quero falar à minha igreja amada. Será que nós estamos tendo um bom relacionamento com Deus? Porque isso vai refletir na maneira com que você se relaciona com as pessoas. Se somos políticos com as pessoas, é um sinal que podemos estar sendo políticos com Deus. Se só nos aproximamos das pessoas com o interesse de conseguir alguma coisa, e você sabe, porque é você quem se aproxima, ou eu me aproximo, pode ser um espelho da forma com que nós temos nos relacionado com Deus, procurando Deus apenas quando eu quero alguma coisa, tendo comunhão apenas quando eu preciso de alguma coisa. Eu me lembro do irmão José Rodrigues, lá da igreja central de Sete Lagoas, Minas Gerais, onde passei a minha juventude. Deveria ter uns 15 anos. E minha mãe sempre gostou de ir à classe dos professores, ela amava. E minha mãe gostava de chegar na igreja ali 15 para as 8. E nós chegávamos, sentei do lado da minha mãe, e quem estava do lado era o irmão José Rodrigues com sua família e sua Bíblia, a sua velha e amada Bíblia. E eu comecei a olhar para a Bíblia dele, curioso, porque estava toda marcada, toda marcadinha. E cada vez que ele abria, tinha um papel lá na Bíblia. E eu não me aguentei, porque vocês já perceberam que eu sou um pouco tímido. E quando eu me aproximei, falei assim: irmão José Rodrigues, por que sua Bíblia está toda marcada? Ele falou: porque eu gosto de estudar, e quando eu marco na Bíblia, é como se eu estivesse marcando também na minha cabeça. Eu falei: que legal, vou começar a marcar a minha também. Achei bonito. Eu marcava coisa que eu nem sabia o que estava marcando, mas eu queria marcar porque eu achei bonito marcar a Bíblia. Outra coisa que ele falou comigo, e eu perguntei para ele: por que esse monte de papel na sua Bíblia? Porque quando somos pequenos e com a intenção de deixar a Bíblia mais sagrada do que ela já é, nós dizemos que não pode ter nenhum papel, não pode ter nada dentro dela. E eu perguntei, me incomodava isso. Ele falou: é porque como ancião dessa igreja, ele disse, eu sempre tenho 2 sermões guardados. Eu falei: mas o senhor prega hoje? Ele falou: não. Mas se precisar, se Deus precisar de mim, eu estou pronto. E aí meus olhos arregalaram e eu falei: é isso. E eu pergunto a você, meu ancião amado dessa igreja, pastor desta igreja, se Deus precisasse de você agora, você tem alguma coisa pronta para oferecer para Deus? Ou por achar que esse lugar é tão grande, que não precisa, temos nós deixado de fazer aquilo que Deus te deu a capacidade de fazer? E a terceira coisa que eu aprendi com o irmão José Rodrigues foi a seguinte:
ele todo sábado, ele sempre levava uma família para almoçar na casa dele, sempre, todo sábado. Não tinha errado. E eu perguntava para esse irmão, Zé Rodrigues, por que o senhor faz comida em dobro no sábado? Ele falava assim, porque vai que vem alguma visita na igreja, algum amigo visitar, e ele não tem onde almoçar. Eu levo para minha casa. E era isso que ele fazia. E eu me lembro que ele ficava a postos, de olho em alguém que ele não conhecia. E quando essa pessoa chegava, ele encostava, cumprimentava e falava assim, escuta, você tem lugar para almoçar hoje? E a pessoa fala assim, e agora, quem que é esse homem? Da onde surgiu esse homem? Da onde brotou esse homem? E a pessoa, não, é a primeira vez que estamos vindo. Ele falava, então você tem o convite para almoçar na minha casa com minha família. E eu, um adolescente, olhava aquilo e falava, é isso. Quem sofreu foi minha esposa, porque eu sempre queria levar a gente para casa. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Podemos continuar isso. Eu olho por esses corredores e vejo pessoas que eu nunca vi na minha vida. Eu não sei se vocês estão nos visitando, eu não sei se eles estão aqui vendo parentes, eu não sei. E o que me incomoda é que eu não sei onde eles vão almoçar. Eu não sei. Eu não sei se um dia eles vão voltar. Eu não sei nem se eles foram cumprimentados. Eu acredito que sim. E eu espero que sim. Mas esse é o lugar que as pessoas vêm para receber a bênção do ensino da palavra e o abraço e o acolhimento dos irmãos. Este é o lugar onde nós deveríamos mostrar como Deus acolhe quem vem em sua casa, e não simplesmente esperarmos que alguém nos convide, ou que alguém faça alguma coisa. Tem que partir de nós, que já estamos aqui. Me corta o coração tremendamente, quando recebo uma ligação, com alguém dizendo assim, pastor, eu não tenho onde almoçar, o senhor consegue uma entrada no refeitório para mim? Me parte o coração, tremendamente, porque como, numa casa desse tamanho, alguém pode dizer que não tem um lugar para almoçar? Eu não tenho ninguém que eu conheço aqui. Penso como essa pessoa conseguiu entrar aqui e não ser reconhecida como alguém que não é daqui. Ah, minha igreja amada, no dia que nós nos convertermos e começarmos a viver de acordo com a comunhão que temos com Deus, eu espero nunca mais receber ligações assim. Eu espero. Porque como tratamos as pessoas é um reflexo de como nos relacionamos com Deus. Samuel sabia trabalhar, mas não sabia se relacionar com Deus. E então Eli dá o seu primeiro estudo bíblico de relacionamento com Deus para Samuel. Olha aí o verso 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então, na terceira vez, entendeu Eli que era o Senhor que chamava o menino. Desde o capítulo 1, nós já percebemos Eli como sendo insensível espiritualmente. Primeiro, com Ana, que estava chorando, amargurada, e ele acha que ela está o quê? Bêbada. Eu não sei por que nós sempre esperamos o pior das pessoas. Eu não sei por quê. Depois, ele é apresentado como alguém que não está onde deveria, e o menino que está lá vem chamando. Por que Eli deveria ter entendido antes que poderia ser Deus? Por quê? Onde Samuel estava deitado? Onde ele estava? Lá no templo. Quem fala através do templo do sacerdote para o povo? Quem falava? Quem falava? E quem estava lá no templo? E quem não estava no templo? Se Samuel escutou uma voz dentro do templo, dentro lá, quem poderia ser? Só Deus. Mas como Eli era insensível espiritualmente, ele demora para entender as coisas espirituais. Ah, meus amados, quantas pessoas como Eli nós temos hoje?
Quantas pessoas? Às vezes alguém vem do seu lado querendo um abraço, com os olhos cheios, e nós já achamos que vamos ter que dar alguma coisa para ela. Quando ela só queria um ouvido e um abraço, ela só precisava de atenção. E nós temos medo de abrir os nossos braços para receber alguém assim. Insensíveis espirituais. Eu acredito que Deus comunica com o seu povo ainda. Você também acredita? Diga amém. E Deus se comunica hoje. Talvez Deus tenha colocado no coração de muitas pessoas que, assim como Samuel, sabiam trabalhar para Deus, um incômodo, quem sabe em nossos jovens, quem sabe em você que nos acompanha, não sei onde você está, mas Deus quer se comunicar com você, você que está aqui, e quem sabe você tem acordado de madrugada, à noite, sem saber o que está acontecendo, um sonho perturbador. Eu não sei interpretações, não sei se você tem esse dom, eu não tenho. E quando essas pessoas vêm falar conosco, falam assim, olha meu amigo, eu essa noite tive um sonho tão ruim, eu acordei meio perturbado. E nós dizemos o que para ela? Isso não é nada, vai dormir, vai deitar. Ou os nossos jovens, procurando entender esse vazio que tem no peito, vem procurar-nos e falar assim, olha, eu estou com incômodo, eu estou com uma dúvida que você pode me ajudar? Eu falo assim, não, isso aí não é para agora, não se preocupa com isso, deixa isso para lá. Quem sabe é Deus se comunicando com essas pessoas. Quem sabe é Deus chamando essas pessoas como chamou Samuel, esperando que assim como Samuel buscou Eli, que era sua fonte de confiança, sua fonte de informação, Deus tem colocado um incômodo nas pessoas, nas quais confiam em nós, e essas pessoas vêm nos buscar com um incômodo, dizendo, olha, eu não sei o que está acontecendo no meu casamento, eu não sei o que está acontecendo com o meu sono, eu não sei o que está acontecendo com o meu apetite, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, o que eu sei é que eu não estou conseguindo mais ter paz, eu sinto um incômodo, um buraco no peito, minha mente não para. E nós dissemos o que para elas? Fica tranquilo, vai deitar, vai dormir. Quando Deus coloca esse incômodo com a intenção que nós ensinemos essas pessoas quem Ele é, que Ele é um Deus que quer se comunicar, Ele quer falar, é um Deus que está preocupado com você e comigo. E infelizmente, por sermos insensíveis espiritualmente, nós falamos como Eli, vai deitar. E quando a depressão toma conta, quando o jovem não encontra a resposta naqueles que confiam, mas tentam buscar um alívio e um auxílio nas drogas, na sexualidade, na bebida, o que temos a eles é um dedo acusando, é falta de fé. Quando na verdade, é falta nossa de sensibilidade espiritual. O primeiro estudo bíblico sobre relacionamento com Deus que Eli dá a Samuel é o seguinte, verso 9. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te e se alguém te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Foi Samuel e deitou no seu lugar. Bom, você teve profundidade nesse ensino de Eli para Samuel? Teve profundidade, sim ou não? Qual a única informação que Samuel tinha agora sobre o incômodo que ele estava tendo na noite? Que era quem? Que Senhor? Quem é esse Senhor? Ele sabia trabalhar para Deus, sabia todas as profecias, mas não sabia se relacionar com esse Deus porque ele não conhecia. E de maneira muito superficial, com poucas informações, Eli só diz assim, olha, é Deus. Samuel vai deitar. E agora para mim vem a virada do cenário desse texto maravilhoso. Olha que virada fantástica. Verso 10, então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo... O que mudou aqui agora? Mudou que agora Samuel sabe quem está falando com ele, e agora não tem só uma voz de Deus incomodando o sono e despertando. Aqui vai dizer no verso 10, que Deus vem e Deus fica, porque quando Deus quer falar, Ele quer que a pessoa saiba quem está falando. E quando Eli explica, é Deus quem está falando, então Deus vem. Não só uma voz, mas a presença de Deus é percebida, a permanência de Deus se faz ao lado de Samuel. E Samuel responde, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E agora Deus, que queria só uma coisa,
ele só queria ser ouvido. Ele só queria ser ouvido. Só isso. Para ele poder falar, para ele revelar, para ele esclarecer. E ele vai dizer no verso 11, disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo ouvido que ouvir-lhe terão ruídos, tremerão. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, ou abomináveis, ou malditos. E é aqui que a gente começa a entender as coisas. Bom, Deus estava querendo falar com quem, na verdade? Com quem Deus queria falar? Mas por não querer enxergar os erros dos próprios filhos, da sua própria casa, ele não consegue mais ouvir a palavra de Deus. Por não querer ver os erros cometidos dentro da sua casa, da sua esfera de ação, ele não consegue mais ouvir Deus. Não consegue mais ouvir. Deus não diz assim, Eli, porque o povo está em pecado, eu vou dar um jeito em você. Deus não culpa Eli pelos pecados do povo. Deus não culpa Eli pela idolatria do povo. Deus quer manifestar sua indignação a Eli pela sua negligência com quem? Com sua família. Ah, meus amados, isso me faz tremer. Isso me faz tremer. Tremer. Porque eu entendo que Deus colocou sobre os ombros dos pastores desta igreja uma responsabilidade imensa, que é cuidar de você. E nós estamos aqui para isso. É para isso que nós estamos aqui, para cuidar de vocês. Mas a primeira coisa que Deus vai me perguntar não é onde está a igreja que eu te dei. Deus não vai me perguntar quantos estudos você deu. Qual a primeira coisa que Deus vai me perguntar? Onde está a família que eu te dei? Eu não sei porquê. Nós temos uma facilidade tão grande de julgar a família dos outros e ocultarmos os erros dentro da nossa própria casa. Por deixar de enxergar os erros cometidos debaixo dos nossos olhos, Deus não tem como se comunicar conosco. Não tem. Não tem. Quando nós vamos para o capítulo 2, você percebe que Eli, eu vou te falar para ir lá comigo, vamos rapidamente, capítulo 2, verso 22, vai dizer assim, olha, era porém Eli já velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta do templo da congregação, e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar mal de vocês. Bom, Deus falou que Eli não tinha corrigido os filhos, mas nós vemos Eli fazendo o que aqui? O que Eli está fazendo aqui? Ele está corrigindo os filhos? Está e não está. O que está errado então se Eli falou? O erro está em quem Eli está colocando a autoridade. Em quem Eli coloca a autoridade para chamar a atenção dos filhos. Em quem? No povo. Filhos, o povo está falando mal de vocês. Vocês têm que parar com isso. Eu não sei você, mas eu cometi o mesmo erro de Eli muitas vezes. Principalmente com a filha, esposa. Quando de repente, eu não sei se acontece isso com vocês, mas a esposa ou a filha vem, ou o filho, se você tiver, ou não sei quem você está na sua casa, vem e pergunta, olha, o que você achou dessa roupa, dessa cor, dessa combinação? E aí eu me lembro que eu costumava falar, olha, eu acho que o pessoal vai falar. As pessoas vão falar. Vão dizer que está assim, assado, essa cor, essa falta de cor, essa altura. As pessoas vão falar. E você sabe que as pessoas falam, né? Eu estou colocando a autoridade sobre quem? Sobre as pessoas.
E nós não percebemos que os nossos filhos vão ouvindo essas coisas e vão crescendo com um preconceito contra quem? Contra a igreja, contra as pessoas. Quando, na verdade, como sacerdotes do nosso lar, como homens da família, a autoridade é colocada sobre nós. Então, pai amado, você, mãe amada, que dirige sua casa corregente com o seu marido, se tem alguma coisa que você está vendo que sua família está fazendo errado, se tem alguma coisa que você não concorda, não coloque a autoridade sobre os outros, porque Deus colocou essa autoridade sobre você. Se você não está gostando da roupa, diga: eu, como seu marido, acho que não está legal. Não ponha a culpa nos demais. Se for para ter raiva de alguém em casa, dos filhos, que tenha do marido, que tenha da mãe. Porque o que está acontecendo é que, querendo ser bonzinho, nós estamos colocando nossos filhos contra a igreja de Deus. E eles não querem mais vir, porque acham que quando chegar, as pessoas vão julgar sua roupa, vão julgar a cor, vão julgar a altura, vão julgar a combinação, coisa que nós deveríamos ter coragem de resolver em casa. Deixamos para a igreja resolver por nós, e ainda colocamos a culpa nos irmãos da igreja. E é por isso que Deus culpa Eli, e diz: Eli, eu vou acabar com tudo, vou acabar com a sua descendência, não vai ter ninguém, Eli, porque eu te dei uma responsabilidade, e você outorgou essa responsabilidade ao povo, quando era para você fazer. Se os seus filhos estavam fazendo errado, Eli, você como sumo sacerdote, tendo seus filhos como sacerdote, você deveria ter expulsado eles daqui, e não dito que as pessoas não estão gostando. No verso 14 termina praticamente essa história, dizendo: portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será espiada iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Eli vai explicar isso lá no capítulo 2. Vou deixar de tarefinha para você ler em casa, o capítulo 2, quando Eli explica o que Deus está dizendo que vai acontecer. Nesse mundo caótico, em tudo acontecendo, vem o verso 21 que encerra essa sessão, que vai dizer assim: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava a Samuel. Por que Deus começou a se manifestar de novo? Por quê? O que Samuel fez para que Deus se manifestasse a ele? O ouviu, porque o nosso Deus é um Deus que também quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido, Ele quer falar à sua igreja. É um Deus que quer se comunicar com o seu povo, mas para isso nós temos que abrir os olhos para os erros cometidos dentro da nossa casa, para que esta casa, a casa de Deus, seja uma extensão da graça, do amor e da misericórdia. Deus quer uma igreja, um povo que o ouça, para que ela então salve o cativo, liberte as correntes. Uma igreja que ame. Você vai ouvir uma música agora, que é o desejo de Deus para a sua igreja. Eu quero pedir uma coisa para você, meu amado. Não dá mais tempo de viver a nossa vida. É hora de começarmos a viver a vida que Deus sonhou para nós, a vida que Deus quer de nós. Enquanto você ouve a música, se você quer recomeçar o seu relacionamento com Deus, estando pronto a ouvir Deus, estando pronto a ser uma extensão dos braços de Cristo, enquanto a música toca e o Espírito de Deus toca o seu coração, eu gostaria que vocês colocassem em pé. Eu não quero que vocês coloquem em pé porque o do lado colocou. Principalmente você, sacerdote do seu lar, a responsabilidade é sobre você. Ouça a música, ouça a voz de Deus e escolha hoje servir a Deus ou continuar servindo a você mesmo.
Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro. Se no universo grande eu sou, eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com o seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com o seu louvor perfume meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê o que está caído, que estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com o seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com o seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Ali quero morar, ali quero morar.
eu tenho um sonho. Eu sonho com essa igreja. Ser essa igreja. Por que não pode ser a gente? Por quê? Por quê? Por que que nós não podemos nos tornar essa igreja que ama, que liberta, que se envolve? Uma igreja que espera a volta do Senhor Jesus com vibração, com ação. É meu sonho ter essa igreja. É meu sonho que essa igreja seja a igreja do NASP. Se você compartilha esse sonho comigo, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, perdoa, Senhor, a frieza do nosso coração, a nossa insensibilidade. Perdoa, Senhor, a nossa cegueira para os erros que acontecem debaixo dos nossos olhos. E os nossos olhos rápidos para observar os erros que acontecem em outras famílias. Perdoa, Senhor, o nosso pecado e o nosso julgamento. Perdoa, Pai, o nosso dedo estendido e ajuda-nos a estendermos sim os nossos braços para o perdido e o cativo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos faz essa igreja dos Teus sonhos. Ajuda-nos e nos reaviva, Senhor, para que o Senhor volte e nos leve, e leve a todos que o Senhor veio buscar. Nosso Deus, ouve a nossa oração e ajuda-nos a estarmos atentos, porque o Senhor é um Deus que quer ser ouvido. Nos dê, Senhor, uma boa escola sabatina. Nos dê, Senhor, Tua paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos nos assentar. Foi muito bom ter a sua companhia neste culto. Mas